Olá, meus amigos. Mais uma vez desejo a todos a paz do ressuscitado. Como eu havia dito, nós vamos conversar um pouco sobre os blocos do Antigo Testamento. O grande teólogo John Coningse, em um livro que ele escreveu, ele diz que nós podemos compreender um pouco melhor o Antigo Testamento fazendo esta leitura em bloco. O primeiro bloco, portanto, seria o bloco do Pentateuco. Durante o exílio da Babilônia, a reflexão religiosa, social e política foram elaboradas a partir dos sacerdotes ligados ao Templo de Jerusalém. Um exemplo é o profeta Ezequiel. Lembrem que eu disse a vocês que o povo recebeu um duro golpe. Eles perderam a terra, perderam o templo, perderam o rei, perderam a soberania. Eles estavam, neste momento, passando por uma grande prova de fé. E por isso, a reflexão do povo precisou tomar uma outra direção. Os sacerdotes encabeçam essa reflexão. O objetivo é manter viva a identidade nacional como povo da aliança. Um exemplo, para que vocês entendam, quando lemos o livro do Gênesis, o primeiro capítulo fala do Deus Criador, fala do grande luzeiro, dos pequenos luzeiros. Para nós, pode parecer uma coisa simples, mas esse primeiro capítulo foi escrito durante o exílio e no pós-exílio. O que é que isso significa? Que os sacerdotes estavam querendo dar uma resposta ao próprio povo diante da influência dos povos que o cercavam. Eles agora estavam numa terra que não era sua. O povo adorava vários deuses, inclusive elevava os astros à categoria de deuses. Então, para dizer que a religião do povo de Israel não é igual às outras religiões, eles afirmam que na criação Deus é o criador do grande luzeiro, sol, do pequeno luzeiro, a lua. Esse exemplo demonstra para nós que o objetivo agora do povo é reforçar a sua identidade nacional. O resultado disso foi um conjunto de leis, rituais e a composição da própria história das origens, conhecida como lei ou Pentateuco. O primeiro passo é reconhecer que o Pentateuco, como todos os outros livros da Bíblia, é o resultado de uma experiência vivencial do povo que caminha. Só depois de um tempo é que toda essa experiência se transforma em livro. Há toda uma tradição oral, como eu disse para vocês em nosso outro encontro. Uma transmissão de geração em geração dos costumes, das leis, das poesias, do culto, da cultura, seja por ocasião das festas ou de alguma iniciação ritual. Só depois é que toda essa tradição oral ela se transforma em tradição escrita. Em torno da figura de Moisés surge um elemento novo, um código que estabelece regras fundamentais para o povo. São os 10 mandamentos ou decálogo. Você encontra lá em Êxodo 20 e em Deuteronômio capítulo 5 o relato dos 10 mandamentos, do decálogo. Isso é muito caro para nós, tanto que a nossa catequese ela se estrutura em grande parte em torno dos mandamentos. Outras tradições antigas, como as canções de Débora, lá em Juízes capítulo 5, a de Josué, as canções de Míriam, os oráculos de Balaão, os livros da guerra de Javé, do tempo dos juízes e o livro do justo, fazem parte do corpo do Pentateuco. O Pentateuco é formado de tradições que, logo após o exílio,
recebem a forma de livro, transmitindo uma mensagem sobre a origem do mundo, do homem e do povo. Antes de Davi e Salomão, existia uma tradição oral e alguns textos escritos, o Código da Aliança e o Decálogo, Êxodo 20 a 23. Segundo alguns estudiosos, o texto dos primeiros livros da Bíblia seria resultado de 4 fontes ou documentos, que nós conhecemos como a fonte javista, eloísta, sacerdotal e deuteronomista. Na verdade, são escolas, escolas que foram responsáveis por muitos textos do Pentateuco. Por exemplo, a escola deuteronomista, ela não só está presente ali no livro do Pentateuco, mas também nós encontramos uma grande colaboração da escola deuteronomista no livro dos Reis. Em todo o Pentateuco, você vai encontrar a presença dessas escolas. Na verdade, quem organizou tudo, que nós chamamos de redator, ele pegou todas essas fontes, é como se tivesse guardado tudo isso num baú, grandes tesouros guardados num baú, e ele pegou todos esses tesouros e ele foi tentando organizar, organizar esses tesouros para que o povo pudesse se beneficiar de tudo aquilo que havia sido deixado pelas tradições posteriores. Durante o reinado de Davi e Salomão, que corresponde ao século 9 e 10, aparece a fonte javista. Ela é assim chamada porque chama Deus com o nome de Javé. Os livros de Samuel surgem nesse tempo com o objetivo de legitimar a monarquia. Mas também nós encontramos no livro de Samuel uma oposição à monarquia, inclusive por parte do profeta. Nós vemos no livro de Samuel, ainda vamos ter a chance de estudar o livro de Samuel, que existe uma grande ambiguidade com relação à monarquia. Nesse tempo começam a ser escritas algumas partes do livro do Gênesis, do Êxodo, alguns salmos, e nasce a literatura sapiencial. Com a morte de Salomão, o reino divide-se, Israel o reino do norte e Judá o reino do sul. No reino do norte nasce a tradição eloísta, assim chamada porque invoca a Deus com o nome de Elohim. Nesse período nós vemos nascer os livros dos reis, a atuação do profeta Amós, Oséias, Miqueias e Isaías. Em 722 o reino do norte cai sob o poder da Síria. Muitos dos habitantes fugiram levando consigo os escritos e as tradições sagradas para o reino de Judá. Foi assim que as duas tradições javista e eloísta se uniram. Nesse período nós vemos a atuação de Jeremias e do segundo Isaías, ou como alguns chamam, Deutero-Isaías. O livro do Deuteronômio começou a ser escrito, uma primeira redação, ainda no Reino do Norte, antes da ocupação assíria. Tem como base a renovação litúrgica da aliança em Siquém, que nós podemos ver lá em Josué capítulo 24. Um século mais tarde, foi encontrado no templo e chamado o Livro da Aliança. Nós podemos ver em 2 Reis, capítulo 23, do 3 ao 20. O rei Josias, que governou de 640 a 609, que é contemporâneo do profeta Jeremias, tentou pôr em prática este livro, iniciando uma reforma religiosa. A redação final pode ser datada nos séculos 5 e 4 a.C. Em 587, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou a cidade santa e deportou muitos dos seus habitantes. Em terra estrangeira, como já dissemos, os sacerdotes voltaram às antigas tradições, insistindo sobre as celebrações litúrgicas. Nós podemos ver que o conteúdo teológico do Pentateuco pode ser dividido em 3 partes. A criação do mundo e do homem, que corresponderia a Gênesis 1 ao 11. A origem do povo, os patriarcas, que corresponderia a Gênesis 12 aos 50.
e Êxodo, Aliança e Lei, que nós podemos ver no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para o povo judeu, o Pentateuco ocupa o centro. É como os evangelhos para o Novo Testamento. Então é muito importante para o judeu, porque nasce, como acabei de dizer, dentro de um contexto onde era extremamente importante reafirmar a identidade nacional do povo. E para isso, se voltou às fontes, se olhou para o passado para iluminar o presente. Depois nós vamos ver o que nós chamamos de bloco dos profetas anteriores. Seguindo assim uma divisão de influência judaica. Esse bloco dentro da Bíblia hebraica é aquilo que corresponde ao que chamamos de livros históricos. São os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis. Podemos dizer que é a primeira coleção de profetas. O primeiro período importante para compreender o nascimento da Bíblia estende-se de 1250 até 550 a.C. aproximadamente. É o período do Israel Antigo. Essa literatura pressupõe um fato inicial, a libertação das tribos do Egito ou o Êxodo. No primeiro encontro já dizíamos, esse é o eixo principal de todo o Antigo Testamento. Depois nós temos o bloco dos profetas posteriores. No que diz respeito à produção literário-profética, podemos dividir os profetas em aqueles que escreveram livros, os escritores, e os que nada deixaram escrito, os não escritores. Os escritores são os 4 maiores e os 12 menores. Os não escritores são aqueles que fizeram profecia, mas não escreveram seus oráculos, denúncias e discursos. São eles os mais conhecidos, Samuel, Elias, Eliseu e Natã. Nós temos a atuação dos profetas Amós, Oséias, Isaías e Miqueias no século 8, Jeremias, Sofonias, Naum, Abacuque, Ezequiel, o Deutero Isaías, Abidias, o Trito Isaías, ou terceiro Isaías, Ageu, e a primeira parte do livro de Zacarias no século 7. Entre os séculos 5 e 4, nós temos Malaquias, Joel, Jonas e a segunda parte do livro de Zacarias. A mensagem de cada um desses profetas varia de acordo com o momento histórico em que viveram, de acordo com os ouvintes de sua pregação. A mensagem profética ela é contextualizada. A mensagem profética não é uma mensagem que tem a ver com oráculos que prevê o futuro. A mensagem profética é uma leitura do tempo presente, iluminada pela lei de Javé. Embora cada um deles tenha a sua forma própria de anunciar e denunciar, essa é a dupla função do profeta, podemos encontrar 2 mensagens fundamentais nesses escritos. A primeira é aquela que exige conversão, onde a principal preocupação é que toda a realidade social, política, econômica e religiosa seja mudada à luz da lei, a fim de que não recaia sobre todo o povo o julgamento de Deus. Esta é a mensagem central dos profetas que vieram antes do exílio. A segunda mensagem fundamental é dos profetas que viveram durante o exílio na terra da Babilônia e depois que o povo voltou para a sua pátria. Eles transmitem palavras de esperança. Se você vê como começa a segunda parte do profeta Isaías, ela começa dizendo: consolai, consolai. Porque o objetivo dos profetas que atuaram nesse período é de dar ânimo, encorajamento, incentivar o povo que tinha perdido sua terra, estava vendo ameaçados seus ideais, para que eles retomem a caminhada de reconstrução e de luta e recuperem a fé em Deus e a própria cultura. São os profetas da consolação. Os livros proféticos mostram como homens de uma fé profunda e vigorosa em Deus procuram levar o seu povo a um relacionamento renovado e responsável com um Deus que julga e salva. Depois nós
podemos ver o bloco do cronista. Chama-se historiografia cronista, os livros 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias, porque eles possuem as mesmas características teológicas e literárias. A sua redação final situa-se no final do século IV a.C. Os grandes temas teológicos são o templo, o culto e a raça. Essa historiografia pode ser conhecida como a história do primeiro e segundo templo. Existe toda uma idealização do rei Davi, de onde se espera uma dinastia duradoura. A releitura cronista se dá no tempo em que toda a vida do povo é dirigida pelos sacerdotes do templo, na observância da lei e na prática do culto. Portanto, nós podemos ver nesse período uma centralização em torno do templo, da lei e do culto. Nós temos o bloco da sabedoria de Israel. Nesse bloco, recolhe-se uma coleção de textos para uso litúrgico ou para o culto do templo, como também sentenças populares que vai do judaísmo antigo até a época do judeu-helenismo. São eles Jó, Provérbios, Eclesiástico, Sabedoria, Cântico dos Cânticos e os Salmos. Nós temos o bloco das novelas, nós chamamos assim porque são como que romances relacionados à diáspora, ou seja, às comunidades judaicas espalhadas pelo mundo grego. Nós temos aí o livro de Tobias, Esté. Já o livro de Judite é uma narração alegórica exaltando a resistência do povo judeu na figura de uma mulher. Interessante observar que nesse bloco nós temos a atuação de duas mulheres, Esté e Judite, o que configura algo que não é comum na tradição de Israel, principalmente nesse período. Nós temos aí o bloco da resistência. Esse bloco se refere aos 2 livros dos Macabeus. Esses livros exaltam a resistência até o martírio dos judeus piedosos, tendo seu maior expoente Judas Macabeu. É também uma historiografia da dinastia dos Macabeus. É um livro da época helenística. Você não vai encontrar esses 2 livros, por exemplo, nas Bíblias protestantes, por motivos que depois nós podemos explicar a vocês. Por causa da invasão da Palestina, a dinastia dos Macabeus assume o comando na cidade, organizando a resistência armada. Eles resistem ao domínio dos Seleucidas, que querem impor pela força a cultura e religião helenística. Instalam no templo um altar a Zeus. Isso causa uma grande comoção, que faz com que os irmãos Macabeus eles tomem uma atitude. Começa por esta época em Israel os martírios. Os irmãos de Judas e a seguir seus descendentes, eles restabelecem por um momento o reino de Israel. Na época pós-exílica, nasce um conjunto de textos com o objetivo de atualizar certos temas da lei e dos profetas. Esses textos chamamos de midrashes. O livro de Ruth é um exemplo desse gênero literário. Bom, essa pequena exposição dos blocos, segundo a obra do John Koenigs, é para salientar mais uma vez a caminhada deste povo, a caminhada da qual nós fazemos parte, estamos também dando os passos junto com esse povo, atualizando, claro, a experiência dele para os nossos tempos. E quero terminar com uma leitura da Dei Verbo, no número 15, que diz assim: a economia do Antigo Testamento destinava-se sobretudo a preparar, a anunciar profeticamente e a simbolizar com várias figuras o advento de Cristo, o Redentor universal, e o do reino messiânico. Mas os livros do Antigo Testamento, segundo a condição do gênero humano, antes do tempo da salvação estabelecida por Cristo, manifestam a todos o conhecimento de Deus e do homem, e o modo com que Deus, justo e misericordioso, trata os homens. Tais livros, apesar de conterem também coisas imperfeitas e transitórias,
revelam, contudo, a verdadeira pedagogia divina. Por isso, os fiéis devem receber com devoção estes livros que exprimem o vivo sentido de Deus, nos quais se encontram sublimes doutrinas a respeito de Deus, uma sabedoria salutar a respeito da vida humana, bem como admiráveis tesouros de preces, nos quais finalmente está latente o mistério da nossa salvação. Quando nos encontrarmos da próxima vez, vamos começar já a fazer uma caminhada por cada livro da Bíblia, tentando encontrar aí uma chave de leitura que nos ajude a compreender esses livros e ver Deus por trás de cada linha. O que queremos é que a nossa relação com Deus cresça e se desenvolva cada vez mais. Convido desde já você a voltar a ler a Bíblia, começando lá no livro do Gênesis, e vamos juntos fazendo esta caminhada toda semana para aprendermos um pouco mais sobre a divina ciência que está contida na Sagrada Escritura. Um abraço. Olá, meus amigos. Mais uma vez desejo a todos a paz do ressuscitado. Como eu havia dito, nós vamos conversar um pouco sobre os blocos do Antigo Testamento. O grande teólogo John Collins, em um livro que ele escreveu, ele diz que nós podemos compreender um pouco melhor o Antigo Testamento fazendo esta leitura em bloco. O primeiro bloco, portanto, seria o bloco do Pentateuco.